Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sente ainda? Permaneça em pé. Erga seus braços e vamos clamar juntos o Espírito Santo de Deus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Agora sim, sentando e cantando. Vem, pode ser sentando. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, vem, vem, vem. Com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Meus amados irmãos, hoje a liturgia nos leva a refletir sobre 2 realidades interessantes que o evangelista São Lucas, ele apresenta um itinerário, podemos até dizer assim, como é a condição do homem, como era a nossa condição. Vejamos que já no início do evangelho de hoje, Jesus vai dizer, é inevitável que aconteçam escândalos. Jesus disse, é inevitável que aconteçam escândalos. E é verdade. Quantos de nós não já vimos, presenciamos, observamos tantos escândalos, que na verdade o que é escândalo? É tudo aquilo que de certa forma me impede de viver a graça de Deus, sobretudo quando alguém faz e me desanima. E os escândalos, meus irmãos, não só vêm do outro. Nós também podemos causar escândalos. Todos nós estamos sujeitos. São Paulo vai dizer, quem estiver de pé, cuide-se para não cair.
Nós precisamos, de fato, ter cuidado para que isso também não venha acontecer conosco. Mas a grande preocupação de Jesus aqui, neste evangelho, é para que nesse escândalo não venha, sobretudo, atrapalhar os pequeninos, porque a preocupação de Jesus é justamente com aqueles que são pequenos na fé, que estão começando agora na fé. Nós também não podemos achar que já estamos no nível, no estágio perfeito da fé, porque nós constantemente estamos nesse progresso, não é verdade? Todos nós estamos, todos os dias, recorrendo, buscando, experimentando em Deus essa graça para que também nós possamos crescer. Mas a preocupação de Jesus é justamente essa, meus irmãos. E ele vai dizer: mas ai daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Olha só, é melhor, Jesus, causa até medo, né? Jesus falando assim. É melhor que amarre no pescoço uma pedra de moinho. Vocês já viram uma pedra de moinho? Uma pedra já é pesada, né? Uma pedra de moinho é aquelas pedras que vai justamente esmagar. Isso nós encontramos muito em Jerusalém, em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum tem uma grande pedra de moinho que está lá para nós vermos da época de Jesus, para justamente esmagar as oliveiras, as olivas, para fazer o azeite. E uma pedra enorme. E uma pessoa só não consegue levantar a pedra. Jesus diz: é melhor que pegue essa pedra, amarre no pescoço e se atire ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos. É impossível, até podemos dizer assim, pegar de fato esta pedra. É melhor logo se atirar no mar. E interessante que ele vai dizer, porque justamente a preocupação do Senhor, porque aqui também estamos vivendo no contexto, precisamos compreender, Jesus está falando para os apóstolos, porque está começando uma vida com Cristo, onde os fariseus não conseguiam compreender a mensagem de Cristo, onde as atitudes deles poderia, de certa forma, impedir dos demais se aproximarem também do Senhor, e Jesus prevê isso, por isso que ele vai falar. Mas como eu dizendo para vocês, e para mim também serve, Jesus vai dizer: é inevitável acontecer os escândalos. Ou seja, escândalo é uma pedra de tropeço na vida do outro. Não basta um grande escândalo. Às vezes uma atitude pequena que nós fazemos, ela é o suficiente para fazer com que o outro desacredite do Deus que nós falamos, do Deus que nós anunciamos. Que nós falamos: eu tenho fé em Deus, eu vivo com Deus, eu procuro Deus, mas às vezes uma atitude minha, ela é o suficiente para fazer com que aquele outro desacredite de que eu falo, de que eu digo que tem um Deus. É para nós prestarmos atenção, meus irmãos. É para nós prestarmos bem atenção como está a nossa vida. Falando para as famílias, para os pais que olham apenas para si, de certa forma, e algumas vezes, envolvido no orgulho, na vaidade, esquecem-se dos filhos e dizem: a nossa vida mais não tem jeito de ficarmos juntos, é melhor um para um lado, outro para o outro, e não se preocupa com os filhos. Vocês não acham, e esses casais, que não estão sendo pedra de tropeço e escândalo para aqueles pequeninos? Sim. Porque na lógica, na ordem natural das coisas, sobretudo do sacramento, não é esta. E não é este. Mas interessante que Jesus continua dizendo para os apóstolos
neste evangelho, ele vai dizer o seguinte: prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Olha o itinerário que eu estava dizendo no início. Primeiro, Jesus vai falar do escândalo, porque a concupiscência nos leva justamente a pecar, a escandalizar, a não ser um canal de Deus na vida do outro. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. E se no mesmo dia pecar 7 vezes, e se ele se arrepender e pedir perdão 7 vezes, tu deves perdoar. O nosso pecado, que nos afasta de Deus e faz com que o outro também se afaste de Deus. Mas ao mesmo tempo, o meu arrependimento que vai ao encontro de Deus, e se no mesmo dia eu cair 7 vezes, o Senhor está pronto para nos perdoar 7 vezes, para voltar para Ele, para dizer e para refazer toda a história da nossa vida, e para nos dar justamente essa chance que nós precisamos, e para que também nós possamos ser misericordiosos também com o outro que nos escandalizou. Veja como Jesus vai mostrando nesse evangelho o itinerário do Deus que nos ama. O escândalo, o perdão, e depois ele continua dizendo: e os apóstolos perguntam, depois de Jesus colocar justamente sobre isso, ele pergunta, os apóstolos fazem exatamente essa pergunta ao Senhor: Senhor, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para poder, diante das realidades, ter um olhar de fé, ter um olhar diferenciado. E Jesus vai dizer: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E aqui vem um paralelismo da leitura. No início, Jesus vai falar da pedra de moinho, que é grande, que é preciso até colocar no pescoço, se for para escandalizar, é melhor que coloque no pescoço e se atire no mar. E depois de falar do perdão e falar da fé, ele vai falar e dizer sobre a fé do tamanho do grão de mostarda, que é pequenininha, que é minúsculo, parece um grãozinho de areia, um grão de mostarda. Se a nossa fé for deste tamanho, diremos para a amoreira, arranca-te daqui e vai para o mar. É justamente a minha fé para dizer que as possibilidades que estão à minha frente para me levar para o pecado e, consequentemente, levar o irmão também para o pecado, dizer para ela e para as situações, pela fé, arranca-te daqui da minha frente e lança-te no mar. Quem nós temos que lançar no mar, meu irmão, não é o nosso pescoço pendurado na pedra de moinho. O que nós temos que lançar no mar é justamente os empecilhos que estão à nossa frente, como essa amoreira, arranca-te daqui e lança-te no mar. Ou seja, são os nossos pecados, são as possibilidades que nós temos, as situações que nós enfrentamos, porque muitas vezes nós sabemos até onde nós temos a facilidade, onde errar, onde pecar. Nós sabemos, de certa forma, um pouco da nossa fraqueza, até onde vai as nossas possibilidades. Vocês concordam comigo? Não tem aquele pecado que nós trazemos e é muito mais fácil de nós cairmos nele do que em determinados outros pecados? Justamente é pela fé. E é justamente pela fé em Cristo que nós devemos dizer: arranca-te daqui
E que essa fé, nem que seja mínima, do tamanho do grão de mostarda, mas é uma atitude daquele que primeiro reconhece, como vai dizer Jesus para nós, o pecado é inevitável, ou o escândalo é inevitável, mas 7 vezes se eu reconhecer o meu erro, procurar o Senhor, 7 vezes eu serei perdoado. Mas é a minha fé em Cristo que vou caminhando e tirar da minha frente todas as barreiras. Aqui ele vai colocar a amoreira, e eu não sei qual é a amoreira da sua vida, para você poder caminhar livremente e na graça de Deus. E quantas vezes precisar de voltar para o Senhor, quantas vezes precisar de pedir perdão a Deus, pedir perdão a Deus. Quantas vezes hoje as leituras nos levam a refletir sobre esta realidade, justamente sobre isso. E na nossa casa, na nossa família, eu digo para vocês, meus irmãos, nós precisamos arrancar da nossa frente muitas amoreiras. Interessante que a amora é uma fruta até gostosa, né? Eu gosto muito de amora também. E nesse tempo quente, nesse calor, um suco de amora gelado, perfeito, não é? Mas se a amora, tudo bem, perfeito, mas eu que estou um pouco rouco, se eu tomar esta amora gelada, ela é boa, é gostosa, vai me prejudicar mais ainda. Vai prejudicar a minha saúde. Então o que eu tenho que fazer? É boa, a amora, o suco? Tira da minha frente, porque senão eu vou adoecer. Meus irmãos, nem tudo que está à nossa frente, que tem uma aparência de bom e de boa, é o melhor para a gente. E nós precisamos ter essa consciência pela fé. E é isso que Jesus nos ensina, pela fé, para sair arrancando, sair tirando da nossa frente. Na nossa casa, as desarmonias na família, a falta de diálogo entre os esposos, entre os cônjuges, entre pais e filhos, filhos e pais. Isso tudo vai criando uma situação, não só de um pé de amoreira, mas uma grande floresta impedindo de você viver a graça na família. Não imaginemos que a perfeição agora já vamos viver aqui, na sua totalidade. Mas sim, nós já estamos buscando, porque Jesus nos pede, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Mas a concupiscência e o pecado, ele vai nos afastando, vai nos tirando desta graça. E nós precisamos realmente voltar. E eu pergunto para você nesta tarde, você que está aqui, você que está em casa, os irmãos aqui que estão participando da Santa Missa, os seminaristas, os tocadores, os cantores, você que também está em casa, hoje Jesus nos convida, primeiramente, a fazer esse itinerário e a pensar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa vida particular. As minhas possibilidades de ser uma pedra de tropeço na vida do outro, mas também a graça de buscar o perdão de Deus e recomeçar, e de refazer a minha história e a minha vida, e pela fé sair arrancando tudo aquilo que me impede de ser de Deus. Vocês querem? Vocês querem fazer esse itinerário? Itinerário de reconhecer primeiramente a nossa fraqueza, e também reconhecer a fraqueza do outro e também perdoar o outro. Por isso que muitas famílias hoje elas não conseguem mais se manterem unidas e muitos casais se separam porque não está tendo a graça do perdão entre eles. De repente, o esposo escandalizou a esposa. De repente, a esposa escandalizou o esposo.
Pode acontecer do pai escandalizar um filho, ou um filho escandalizar o pai. E aí vai ficar assim? E a graça de recomeçar a vida? E a graça de refazer a história? Porque nem tudo está perdido, meu irmão. Pela fé nós podemos recomeçar, nós podemos refazer tudo. Pela fé nós podemos criar o nosso ambiente de graça e de família em Deus. E é isso que Deus nos pede nesta tarde hoje. Quero convidar você a ficar de pé. Todos nós juntos, nós vamos pedir a Deus nesta tarde a graça para que Ele venha em socorro de cada um de nós. Sobretudo na nossa casa, na nossa família. Sobretudo nas dificuldades que você hoje enfrenta na sua casa. Do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, até mesmo você, na sua relação com o irmão, na sua casa, no trabalho, e isso tem gerado uma situação e um ambiente de desarmonia. Mas Deus quer restaurar, Deus quer refazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus diz assim para nós: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele converter, perdoa-lhe. E aí nós precisamos pedir a graça da conversão. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia, num só dia, não no tempo. Ainda que seja no mesmo dia, 7 vezes, no mesmo dia, errar 7 vezes, no mesmo dia, tomar uma atitude errada 7 vezes, Jesus nos pede para perdoar. Se ele vier a ti dizendo estou arrependido, e aí está a graça. A graça é que nós precisamos reconhecer, e aí falta em nós reconhecer que nós erramos. A gente sempre vê o erro do outro, né? É muito mais fácil. E quando eu erro, por que é tão difícil nós recorrer e pedir perdão? Como é difícil reconhecer o erro e pedir perdão? Às vezes coisas pequenas, coisas simples. Uma atitude às vezes vem no coração, o remorso vem, a consciência pesa, mas nós não temos a coragem de pedir perdão. Falta a graça de Deus. E é isso que Deus nos pede hoje. E nós precisamos dizer: Senhor, eu estou arrependido, quero voltar, quero refazer, quero ajudar aqueles que precisam, para que também na minha casa, na minha vida, a tua bondade, a tua misericórdia também aconteça. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos levantar as nossas mãos para o alto. E eu convido você, sobretudo pensando agora na sua casa, na sua família, no seu pai, na sua mãe. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós fomos injustos com os nossos pais. Quantas e quantas vezes até a nossa consciência nos acusou e disse que nós estávamos errados, mas nós não tivemos a coragem de pedir perdão. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, com os filhos, agimos também assim? Com o irmão, famílias, irmãos, hoje vivem intrigados há anos, uma vida inteira, intrigado do irmão, com ódio do irmão, às vezes por situações tão simples. Meu irmão, você está colocando no seu pescoço uma pedra de moinho. Você está levando um peso que não é seu. Famílias que não se perdoam. Esposo que não consegue mais perdoar a esposa. Esposa que não mais consegue perdoar o esposo. Mãe e pai
que não consegue perdoar o filho. Vede o tamanho do peso da pedra que carrega no pescoço. Está se atirando no mar, no abismo do sofrimento, do desamor, do ódio. Senhor Jesus, nós queremos te pedir nesta tarde. Nós queremos te pedir nesta tarde para que a tua graça possa alcançar todos os corações que hoje escuta a tua palavra, para que tu possas renovar os corações, refazer tudo, porque tu disseste, Jesus, que a minha fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, eu posso atirar para longe de mim aquilo que não me pertence, aquilo que está na minha frente e me impede. Peça, meu irmão, agora. Peça com suas palavras. É Deus, é promessa do Senhor. Diga para Jesus, Jesus, retira de mim. Retira tudo, Senhor, que não te pertence, que não é teu, Senhor, na minha vida. Eu quero te pedir, Senhor, a graça de que eu possa tirar do meu pescoço toda a pedra de raiva, de mágoas, de ressentimentos, de vingança, de ódio. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Quando nós falamos de família, e quantos problemas, quantas situações difíceis nós encontramos nas nossas casas, a gente espera que o outro melhore, que o outro se converta, que o outro perdoe, que ele dê o primeiro passo. Mas a grande mudança precisa acontecer primeiro em mim. Põe a mão no seu coração e peça a graça da humildade, da simplicidade de coração, a ponto de dizer: começa em mim. A começar em mim, Senhor. Se eu estou aqui é porque é em mim que o Senhor quer começar. É em mim que o Senhor quer fazer. Sim, eu vim para rezar pelo meu marido, pela minha esposa, eu estou de frente da TV, estou escutando rádio, porque eu preciso interceder pela minha família, tem tantas situações, mas hoje eu estou humildemente pedindo: Senhor, quebra o meu coração, quebra a frieza do meu coração. Eu preciso perdoar, eu preciso aceitar, eu preciso ter paciência, a começar em mim. Quebra o meu coração, a frieza, o gelo, a ponto de eu dar o primeiro passo. Se eu estou aqui, Senhor, é porque a obra vai começar em mim. Eu já tomo posse. Eu quero. Eu preciso do Teu Espírito para Ele me ajudar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vá pedindo, repetindo. Vem, Espírito Santo. Se você não sabe rezar bonito, se você não tem as palavras mais lindas na boca, ou porque você não tem forças para rezar, só peça assim: vem, Espírito Santo, a começar em mim. Quebra o meu coração, quebra a frieza, quebra todo o gelo. Dá-me a graça, Espírito Santo, de me lançar, de acreditar, de perdoar, de recomeçar. Dá-me esta graça, Espírito Santo de Deus. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o Teu corpo cresça assim,
sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. E de fato, o Senhor hoje, interessante que as leituras hoje nos levam justamente a pensar, e o que Jesus nos pede para nós nessa Santa Missa é justamente isso, que possa ser quebrado toda a dureza do nosso coração. Toda dureza, meus irmãos, parece que nós não estamos colocando uma pedra de moinho no nosso pescoço. Às vezes parece que nós estamos carregando um coração de pedra dentro de nós, pesado. E o Senhor hoje, Ele quer justamente quebrantar este coração. Devolver um coração de carne para você. Um coração que perdoa, um coração que ama. Um coração novo, que tenha a coragem de ir ao encontro do irmão, que tenha a coragem de ir ao encontro do outro e reconhecer que precisa perdoar e dar o perdão. Eu quero convidar você a olhar a pessoa que está do seu lado. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. De repente a pessoa não está aqui a quem você gostaria de receber o perdão, ou a quem você deve dar o perdão. De repente não está aqui a pessoa que mais você gostaria de dizer eu te perdoo, de dizer eu quero também o seu perdão. Na situação da sua casa, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, você pegando na mão deste seu irmão agora, você está pegando na mão da pessoa que você precisa dar o perdão e pedir perdão. Porque na verdade, meu irmão, às vezes na nossa vida em casa, até mesmo nós na vida comunitária, nós precisamos pedir perdão e dar o perdão. Quantas e quantas vezes nós, com o nosso coração ferido, machucado, a gente sai ferindo também o coração do outro, por uma situação, às vezes tão particular nossa, que o outro não tem nem culpa, mas isso nos leva a ferir o coração do outro. No nosso trabalho, onde nós trabalhamos com os irmãos, com os amigos, com os colegas, com os colaboradores, e a gente vai ferindo o coração do outro, e Deus quer realmente a quebrantar o nosso coração. Eu convido a você a olhar para a pessoa que está do seu lado, que está ao seu lado, e dizer para ela, representando todas as pessoas que você hoje precisa pedir perdão, e diga: eu te peço perdão, e me perdoe pelos meus pecados, pelos meus erros, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pelas vezes que eu não sou irmão. Te peço perdão, representando todas as pessoas que eu sei que às vezes eu preciso realmente pedir perdão, às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, isso nos impede de viver realmente a graça do perdão. Que o nosso coração de Deus, que o nosso coração é só unido com o coração dele, que de fato vai adquirindo uma verdadeira forma do amor. E é verdade que às vezes nós somos muito feridos pelos irmãos e a gente traz marcas profundas, mas Deus nos convida a fazer a graça de um recomeço, de perdoar sempre, nem que seja 7 vezes no mesmo dia, mas eu te peço perdão e também te dou perdão. Vamos continuar cantando A Começar em Mim, quebra corações. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar
assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. E olhando para essa imagem da Sagrada Família, que a família, podemos dizer que é assim que nós queremos nos sentir. Como está aqui nessa imagem, Jesus no colo de José e de Maria, eu convido você a também se sentir agora no colo de Maria e de José, realmente acolhidos neste amor. A exemplo da Sagrada Família, olhando também para Maria, as mulheres, veja a ternura, a doação de Maria, o serviço de Maria, que lutou incansavelmente em sempre fazer a vontade de Deus, do seu Filho. De José, esta figura deste homem, que para nós, homem, é um exemplo, que foi um guardião dos tesouros de Deus. São José, ele foi um guardião, um homem que também entendeu, foi justo, compreendeu que precisava ser firme e foi escolhido por Deus para ser o guardião de Maria, a mãe de Jesus, e Jesus, Filho de Deus. Nós, homens, somos convidados a olhar para José e ter essa atitude de homem de fé, de homem justo. As mulheres, olhando para Maria, com essa ternura desta mãe, e ao mesmo tempo todos nós que somos filhos de Deus, nós somos convidados a estar acolhidos para que nós possamos, como diz no Salmo de hoje, e dizer: para onde eu irei, para onde eu fugirei, o Senhor estará comigo. Ainda que eu vá para os abismos, ainda que eu ande caminhos diferentes, Deus está comigo. E porque Deus está conosco, nós de fato podemos continuar, recomeçar e refazer a nossa vida, a nossa história e a vida da nossa família em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!